Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 a 11. Não existe nada mais extraordinário do que a igreja do Senhor Jesus. Todos nós temos uma igreja ou uma fase da vida da nossa igreja que gera saudade do nosso coração. Eu entendi, nesses meus estudos e leituras recentes em Filipenses, Deus abençoe, que Paulo tinha esse sentimento em relação à igreja de Filipos. Um sentimento de saudade. Eu até desafio você a ler a carta, são 104 versos, 4 capítulos, uma leitura rápida. Porque havia algo nessa igreja que despertava em Paulo, João Batista, essa ideia de que saudade dessa igreja. É claro que eu baseio esse meu entendimento à luz de algumas informações também. Atos capítulo 16, finalzinho do capítulo 15, você vai encontrar o apóstolo Paulo ali em sua segunda viagem missionária, e ele entrou de ter uma visão. Um homem lhe aparece de Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A capital da Macedônia da época era justamente a cidade de Filipos. Paulo queria ir para a Ásia. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor lhe impediu. Ele recebe, ou ouve essa visão, recebe essa visão, e é tão nítido, passa a Macedônia. Chegando lá, ele sai de Troade, vai para Filipos, onde hoje é a Grécia, e encontra um grupo de mulheres orando na beira de um rio, fora da cidade, liderados por uma crente temente ao Senhor, chamada Lídia, que nem era de Filipos, ela era de Tiatira, uma das cidades da Ásia Menor, que até vai ter uma carta que Jesus mandando no Apocalipse para aquela igreja. E aí então, a palavra de Deus diz que Paulo se encontra com aquele grupo, compartilha da palavra do Senhor, e o texto vai dizer que o Espírito abre o coração, Deus abre o coração de Lídia, para que ela recebesse da palavra. Despretensiosamente, a igreja de Filipos nasce ali. Quem conhece um pouco da história sabe que saindo dali, depois de algum tempo, Paulo encontra uma jovem adivinhadora, endemoniada, né? De um demônio chamado Piton, um demônio de adivinhação, que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava o número da Sena, da Loto antiga, hein? Ela dava lucro. Os jogos de futebol que davam resultados, né? Ela dava lucro aos seus senhores. E Paulo, em nome do Senhor Jesus, expulsa o demônio daquela mulher. A população fica alegre com ele, não fica? Fica não. Ele é acusado, ele é maltratado, e mesmo sendo cidadão romano, ele é preso, sofre torturas indizíveis,
Quem esteve no Acampa Dentro está com essa história na cabeça. Que igreja estranha é essa que começa num grupo de mulheres à beira de um rio, um grupo de MCM reunido, liderado por uma mulher, obviamente, Lídia, que era de Tiatira. Lídia, que a gente nem sabe se ela era rica ou se ela era uma escrava. Possivelmente, ela era uma mulher de posses. A primeira hipótese é a mais correta. E agora uma jovem ex-endemoniada. E Paulo e Silas estão presos. E você conhece muito bem a história. Deus aproveita aquela situação da prisão para salvar um carcereiro e a sua família. E aí, Ney e Gisele, passaram-se 10 anos, isso aconteceu aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. Passados 10 anos, Paulo está preso em Roma, na sua casa, Atos 28 vai dizer, sem impedimento algum de receber pessoas, ele não podia visitar ninguém, mas lhe era permitido receber visitas. De repente, Beto, Paulo está lá aquartelado, protegido pela guarda pretoriana, que inclusive vai aparecer nessa carta, no capítulo 1, versículo 13, dizendo que Paulo aproveitava o rodízio da guarda. A palavra não é rodízio certo, mas as escalas, e evangelizava todos os soldados daquele turno. E ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13, que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu sou preso por conta de Cristo. Ele evangelizou todo mundo. Paulo era um perigo para evangelizar. Ao final da carta, ele vai saudar, no capítulo 4, versículo 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Havia gente oficial romano convertido. Paulo era terrível, abençoado. De todo modo, queridão e queridona, Paulo amava essa igreja. Certo dia, bate a porta. O soldado vai atender. Era Epafrodito. Há quem diga que ele era um dos pastores da igreja de Filipos. Lucas chegou a pastorear essa igreja por algum tempo. Há alguns insights do texto de Atos que dá a entender isso. Epafrodito chega com donativo, uma oferta que a igreja levantou. Paulo fica ainda mais admirado, seu coração fica saudoso. Ao longo da carta, sobretudo no capítulo 2, a partir do versículo 25, você vai ver que Epafrodito ficou doente. Diz que ele adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Capítulo 2, versículo 27. Epafrodito empreendeu uma viagem longa, porque de Filipos a Roma é para mais de 1.000 quilômetros. Nós não sabemos quais foram as circunstâncias que Epafrodito desenvolveu essa viagem, ou empreendeu essa viagem. Não sabemos se ele já estava enfermo ou se ele enfermou-se ali. E Paulo envia Epafrodito de volta a Filipos, mas tudo leva a crer que envia junto essa carta. A carta de Paulo aos Filipenses, há quem diga que seja a carta mais pessoal do apóstolo.
Epafrodito certamente ficou alguns dias ali com Paulo e compartilhou algumas coisas que a igreja estava vivendo, sobretudo uma turma que estava criando motim na igreja por conta da circuncisão e de outras práticas judaizantes. Capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães. Paulo não tinha meias palavras, tá? Cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Mas fato é que Paulo está tão à vontade ao escrever essa carta, de fôlego curto, como eu já disse, que eu sigo o entendimento de que Paulo escreveu um hino cristológico. Há quem diga que ele tenha usado este hino de um outro autor do século I, que seja. Mas eu entendo que Paulo coloca este hino, compõe este hino que está no capítulo 2, versículos 5 a 11. É uma estrutura de hino. É uma estrutura com melódica. De tal modo que há o entendimento de que toda a sua carta é construída em volta deste hino. Tem o mesmo sentimento, tem a mesma atitude. Versículo 5. Ou a NAA traduziu, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí Paulo vai pensar o seguinte: o que é ter a mesma atitude, o mesmo pensamento, mesmo modo de pensar, sentimento de Jesus? Aí ele vai trabalhar essa carta com duas notas. Me permita expor aqui com vocês. Primeiro, uma nota de gratidão. Várias vezes Paulo usa ou essa palavra ou correlatos da palavra koinonia, parceria, cooperação. Ele vai usar essa palavra, dentre outras, né? Vou citar aqui para a gente só entender. 1:5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. 1:7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E ele vai usar essa mesma palavra no capítulo 4, no versículo 14, em que ele vai dizer assim, 14:15. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo. É a mesma palavra. Vocês participaram. Koinonia, comunhão, parceria. Versículo 15. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Nenhuma igreja foi koinonia comigo. Nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Então essa é uma nota. A segunda nota desta carta pode parecer um contrassenso. Gratidão é pesar, é dor, é luto. Paulo vai dizer em 1:7,
porque os trago no coração, seja nas minhas algemas. 1,14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas. Ele está preso. As prisões, amados, da antiguidade, sobretudo nesse contexto especial, eram locais em que as pessoas estavam para morrer. Quem estava preso é porque estava próximo da morte. Por isso que ao final da carta, Paulo vai dizer o seguinte, olha, 4:11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de padecer necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A ideia de despedida é tão grande que no capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Se você parar para conhecer um pouco da história de Filipos, pouco, você vai descobrir que essa frase, a nossa pátria está nos céus, mexeu com os brios dos filipenses. Rapidamente aqui com vocês. A cidade de Filipos surgiu no século IV a.C., por Filipe, líder, estrategista militar, pai de Alexandre o Grande. Um general sanguinário. Dominou aquela cidade e deu o seu nome a ela. 2 séculos depois, essa cidade se torna uma colônia romana. Foram destacados soldados para aquela cidade. De tal modo que Augusto César, por exemplo, fez daquela cidade uma espécie de base militar, por onde passavam também as divisas, porque era na Europa Oriental, de acesso à estrutura de Roma. Filipos se orgulhava de ser a Roma fora de Roma. Todos os habitantes nascidos ali eram considerados cidadãos romanos. Dentre outras vantagens, olhe para mim, não pagavam impostos. Eles se orgulhavam de serem romanos. Se você encontrasse um filipense na rua e dissesse o seguinte: você é grego? Não, eu sou romano. Eu sou cidadão romano. Minha pátria é Roma. E aí Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus. Uau! Isso mexe. Mexe. Nós vamos estar vendo ao longo dessa série que era uma igreja que tinha pessoas formidáveis, mas tinha muita gente briguenta. Paulo escreve porque 2 irmãs, no capítulo 4, versículo 2, Evode e Síndica, estavam quebrando pau na igreja. Paulo diz assim: olha, eu peço a Evódia e peço a Síndica
que têm o mesmo modo de pensar. Essa expressão é a mesma do capítulo 2, versículo 5. O mesmo phronesis, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo sentimento. Mas era uma igreja que Paulo tinha saudade. Que saudade dessa igreja. Vamos ao texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Hoje nós vamos ficar apenas nessa parte. Dá um clique aí, meu queridão, só para a grande ideia ficar clara. A Igreja de Jesus expressa uma vida em comunidade, onde cada um encontra propósito para a sua própria vida. A Igreja de Jesus expressa uma vida em comunidade, de modo que cada um encontra propósito para a sua vida. Essa semana eu li um artigo de uma teóloga americana chamada Kirsten Sanders. A pergunta no cristianismo hoje é: a igreja importa? Ou melhor, a igreja ainda importa? Você vai encontrar ao longo da sua caminhada cristã, e neste tempo em especial, pessoas que estão cansadas da igreja. Cansei da igreja. Mas qual a importância da igreja? Por que a igreja é tão importante? Por que viver em comunidade? Por que lidar com gente estranha? Por que vez por outra nos estranharmos também uns com os outros? Faz parte desse processo. Paulo em nenhum momento está lidando com a igreja de Filipos como se ela fosse um ideal. Era uma igreja real. Haviam membros ali, sobretudo líderes, que foram chamados por Paulo, como eu já falei com vocês, de cães. Havia 2 mulheres que tinham se desentendido. Era uma igreja que havia problemas, haviam questões seríssimas. Mas a igreja é importante, amados. Por quê? Nesse artigo em especial, ela diz que o que Deus chamou não foi um povo moral ou poderoso, Deus chamou um povo peculiar. E a peculiaridade da igreja deve se mostrar em uma certa moralidade. O que torna a igreja peculiar, diz a Kisters, é a sua consciência de si mesma como um povo chamado por Deus para ser seu representante na terra. Um povo que se destaca por práticas difíceis e incômodas. Olhe para mim, como perdão, hospitalidade, humildade e arrependimento. Igreja, amados, é igual casamento. Ninguém poderia ter inventado se não fosse o próprio Deus. Porque casamento é para não dar certo. Só dá porque tem Deus. Igreja também. É para não dar certo. Mas dá por quê? Dá porque tem Deus. Você já parou a imaginar que Paulo queria ir para um lugar, para a Ásia, para a Bitínia, e Deus diz assim: vai para a Macedônia? Você já parou para pensar que a nossa igreja, por exemplo, há 32 anos atrás, foi organizada com um sonho, com um plano, mas a gente não tinha ideia, gente, que eu falo é historicamente, né? Mesmo não estando aqui, do que isso iria dar. E que mesmo tendo tanta gente sincera aqui, piedosa, crente, já passou por aqui também muita gente complicada. E ainda ficaram alguns, como eu e você.
Você já parou para pensar? Mas Paulo escreve para essa igreja, João Renato, dá um clique, saudando os queridos irmãos. E ele o faz de uma maneira interessante, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele, diferentemente das outras cartas, em que ele fala de Paulo, apóstolo de Jesus, aqui ele fala de servo, e chama Timóteo junto de si, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Se você for folhear a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dar um destaque a Timóteo, dizendo que Timóteo era um desses modelos de servo de Cristo, a ponto que ele vai dizer, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Preste atenção, porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, olha só, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, esse é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, mas eu confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Queridão, Paulo nunca mais voltou a Filipos. Eu não sei dizer se Timóteo também conseguiu ir. Mas Paulo escreve, eu sou Paulo, e junto com Timóteo nós somos servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo tinham planos para aquela igreja. Há quem diga que ele colocou servos de Cristo porque havia muita gente orgulhosa na liderança daquela igreja. Sobretudo estes que são chamados em capítulo 3, versículo 2, de cães, maus obreiros, inclusive. Havia muita gente que buscava os seus próprios interesses também. Não é? Lá no capítulo 3, vai ser usado também essa expressão. Olha, muitos, versículo 18 do capítulo 3, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do que deveria se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aí Paulo diz, eu sou Paulo, e junto com Timóteo, nós somos servos de Cristo Jesus. Nós não somos como estes. Nós somos servos. É emocionante, amados, mas certa feita Jesus estava junto com seus discípulos e à mesa começaram a discutir sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22, 24 a 30. E Jesus chega para eles e fala o seguinte, olha, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor e aquele que dirige seja o que serve. Na igreja, queridão e queridona, nós precisamos o tempo todo bater nessa tecla. Na igreja todos são iguais. Um comentarista, William Hendrickson, ele vai fazer uma relação de textos nesta carta que Paulo fala, por exemplo, de todos os santos. Né? Porque ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, versículo 1, a todos os santos em Cristo Jesus. Todos. Por exemplo, Filipenses 1,4, ele ora por todos. 1,7, ele ama a todos. 1,8, ele tem saudade de todos. 1,25, ele quer permanecer com todos. E 4,21, ele termina a carta como começou, saudando a todos. E o interessante, meus irmãos que são líderes na igreja do Senhor, ele diz assim, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos.
Antes de ser bispo, antes de ser pastor, no sentido aqui de ser superintendente, quem sabe pastor de várias igrejas, e de diáconos que servem na igreja local, vocês são santos em Cristo Jesus. Se nós escrevêssemos essa carta com o padrão de referência ou de deferência que a gente tem em relação às autoridades, nós diríamos o seguinte: a todos os bispos e diáconos e os demais santos. Porque a gente aprende que a gente tem que, num discurso público, fazer as saudações àqueles que têm titulações, condecorações, títulos. Paulo quebra geral. Ele diz a todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Inclusive. Eu não estou dizendo que é um desdém, mas é uma desconsideração. A igreja não tem hierarquia. Bispo e diácono não são títulos que estão superior aos outros. Santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Eu acho esse padrão muito importante. Sobretudo porque a gente vive um contexto que tem gente que valoriza tanto isso. Valoriza ser chamado pelo seu título. Valoriza ter o seu nome numa placa. E valoriza mesmo. Paulo nunca teria sua foto na fachada da igreja de Filipos. Em qualquer outra igreja que Paulo passou. Por quê? Porque ele era servo de Cristo Jesus. Olhe para mim, queridão e queridona, Paulo chama Timóteo para ficar do lado dele. Por isso que adianta tudo aí que eu só vou ficar com uma aplicação hoje, meu querido João Renato, é a primeira. A nossa convivência na igreja é algo muito precioso. Nós não podemos negligenciar a beleza e a força da comunhão com outros crentes. E aí eu usei de propósito essa expressão, que alegria, para deixar claro de que, embora a carta aos Filipenses seja uma carta com duas notas, gratidão e despedida, o que tornava essas duas notas uníssonas é a alegria. Vai aparecer 12 vezes na carta a palavra alegria, tanto na forma de substantivo quanto de verbo. 1:4, 1:18, 1:25, 2:2, 2:17, 2:18, 2:28, 2:29, 3:1 e 4:1. Qual é a alegria? A alegria de saber que a graça e a paz de Deus, versículo 2, e do Senhor Jesus Cristo, estão presentes na vida da igreja. Por mais que graça e paz seja de fato uma saudação que Paulo vai usar 11 vezes, essa era a saudação preferida do apóstolo, 11 vezes ao longo das suas cartas, tinha um significado. Graça porque a igreja é resultado de um favor imerecido. E paz, porque o que mantém a igreja unida é o propósito que todos os seus membros têm de serem santos.
em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui, amados, igual com a ilustração do porco-espinho. O inverno chegou e a comunidade batista dos porcos-espinhos precisava tomar uma decisão. Se não ficassem juntos numa toca, morreriam todos. Mas como é que fica? Cada vez que um se aproximava do outro, uau! Eles resolveram então se organizar e dizer o seguinte: gente, se a gente ficar separado, nós vamos morrer congelado. A gente vai ter que calcular direitinho aqui. Vai ter hora que a Zé Limari vai se espinhar com alguma outra irmã, mas vamos tentar se ajeitar. Porque se a gente chegar ao ponto de convivermos a despeito dos desafios da convivência espinhosa, se a gente conseguir, nós vamos para a mesma toca. E o inverno vai passar. A primeira parte dessa mensagem eu quero reforçar isso. Você precisa de uma igreja. E você não está pronto para isso. Você não está pronto para isso. Porque é antinatural esse negócio de igreja. Ninguém fica na igreja porque está bom a beça. Mas a gente fica na igreja porque senão a gente morre de frio. Alguém comparou a igreja, mal comparou, né? Com a Arca de Noé. Tinha muito fedor e bagunça lá dentro e barulho. Mas fora da arca tinha o quê? Morte. Destruição. Você precisa da igreja. Você precisa da igreja mais do que você está disposto a reconhecer. E você precisa sentir saudade da igreja. Que saudade. Gabriel, que saudade. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. E agradeça a Deus pela igreja. E louve o Senhor, porque de alguma forma, que a gente não sabe como, uma forma sobrenatural. Deixa a última tela só, João Renato, por favor. Deus lhe colocou nesta igreja, hoje aqui. Então há um propósito nisso. Para que a igreja de Jesus, que expressa uma vida em comunidade, possa servir para você de ambiente, de vida, para que você encontre o seu propósito para viver. Aleluia. Deus, obrigado pela carta de Paulo aos Filipenses. A gente só está começando. E a gente vai avançar nessa carta com paciência, para tentar extrair dela riquezas de alguém que está em casa agora e não esteve aqui, mas poderia ter estado. De gente que está frio, de gente que está distante, de gente que está com vergonha dos irmãos, mas que aqui
vai encontrar graça e a paz, como Paulo saúda, graça e paz da parte de Deus. É assim que a gente quer viver igreja, como esse povo peculiar, que vive uma certa moralidade, que a despeito daquilo que a gente vê no mundo, não encontra paralelos. Mas Deus, faça isso, Deus. Faça a gente chorar de saudade da igreja. Que a relação de Paulo com a igreja de Filipos possa ser descoberta por nós, que com humildade abriremos as nossas Bíblias, faremos as nossas anotações e aplicaremos para que na nossa vida a gente não se esqueça de que a nossa alegria é Jesus. E nós queremos estar onde Jesus está. E Jesus está na igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. E a gente quer estar aqui. Obrigado por essa primeira mensagem. Obrigado por esse primeiro tempo juntos, de exposição a esta carta tão incrível, no nome de Jesus. Amém. E amém.